Eu tenho uma postura extremamente rigorosa em relação a vários temas. Eu acho que as nossas leis são muito brandas, eu acho que o nosso país é um país sem lei e sem ordem, é um país onde é o melhor lugar para o bandido viver. O traficante, se eu fosse traficante, viria para o Brasil com certeza, sem medo de ser preso. A nossa legislação penal hoje é uma piada, a ponto de nós chegarmos a Supremo ter declarado que o traficante agora vai prestar serviço à comunidade. Então, a partir do momento que o Supremo fala que o traficante vai prestar serviço à comunidade, né, mas é só o pequeno traficante. Pergunte à mãe e ao pai do usuário de drogas se foi o pequeno traficante que deu drogas para ele ou foi o grande traficante. Para a mãe e para o pai não vai fazer diferença, porque o filho se tornou um usuário de drogas. Então, eu tenho uma postura bem rigorosa em relação a isso. Eu acho que eu sou, talvez, a pessoa que tenha, em relação à aplicação da lei penal, eu tenho a postura mais rigorosa dos meus colegas na Barra Funda. Acho que tem vários colegas que têm uma postura rigorosa, mas eu acho que a minha postura procura ser a mais rigorosa possível, porque eu acho que a lei é branda demais. Na outra vez que eu estive aqui, falando sobre esse assunto, eu já me posicionei em relação à internação compulsória. Eu acho que a internação compulsória ela é um mal necessário. Ela é um mal necessário. Mas, infelizmente, eu não consigo enxergar a internação compulsória com bons olhos. Por quê? Por alguns motivos que eu vou expor aos senhores. Eu vejo a internação compulsória, se o país fosse um país sério, se as leis do nosso país fossem cumpridas, se as pessoas fizessem coisas sérias, eu acho que a internação compulsória seria a solução. Inclusive, quando nós tivéssemos o primeiro sujeito lá na Cracolândia, o primeiro caso de drogado que tivesse jogado na Cracolândia, o Estado, se fosse um Estado sério, e quando eu falo Estado, eu falo Estado brasileiro, se o país fosse um país sério, no primeiro dia que nós tivermos o primeiro sujeito lá jogado na Cracolândia, esse sujeito teria que ser recolhido, levado para tratamento, reinserido na sociedade, tratado, dado toda a assistência social para ele que ele fosse reinserido. Acontece que isso nunca aconteceu. Nós tínhamos uma média lá de 1.500 pessoas transitando lá na Cracolândia e usando drogas. E essas pessoas ficavam lá jogadas, sendo que ninguém se preocupava com elas e elas estavam lá. Aí o Estado fala assim, bom, vamos recolher e internar compulsoriamente essas pessoas. No momento que você recolhe, acho que foi a doutora Solange, que até numa outra vez que esteve aqui também, a doutora me falou uma vez uma coisa que eu gravei aqui naquele dia na palestra, e eu tenho usado isso, a senhora pode até me corrigir se eu estiver errado. A doutora falou uma coisa que eu achei interessante. Para você pegar um sujeito que é viciado em droga, que está lá, que não sabe o que está fazendo, que já está totalmente drogado, que já está totalmente perdido lá na Cracolândia, você demora 4 anos para tratar esse sujeito. Você vai demorar 4 anos, se eu não me engano, se era isso, para ele ficar limpinho, para ele ficar sem nenhum tipo de entorpecente, sem nenhum tipo de problema de saúde. O Estado teria que fazer o quê? Teria que tratar esse sujeito, bancar esse sujeito durante 4 anos e, posteriormente, teria que reinseri-lo na sociedade. Eu até estava comentando com as minhas estagiárias, que estão aqui hoje, estava comentando com elas o seguinte: o criminoso, ele vai para a cadeia, ele cumpre uma pena, ele tem todo o apoio da família, a gente vê lá no Fórum Criminal, a família está lá, a mãe, a mulher, os filhos, estão todos lá diuturnamente esperando a audiência para fazer um tchau, para vê-lo, para dar um abraço, não pode abraçar, mas fazer um aceno. Mas esse sujeito, ele fica na cadeia, fica preso. Quando ele sai, é difícil ele conseguir uma reinserção social.
Até porque o Estado não se preocupa muito com essa reinserção social. Ele acaba cumprindo a pena e ele é largado na sociedade novamente. Então ele volta para a sociedade e vai cumprir a pena. O sujeito que está na Cracolândia, ao contrário do preso, ele muitas vezes já foi abandonado pela família, foi abandonado pela mãe, abandonado pela mulher, abandonado pelos filhos. Ele já causou tanto problema para a família dele, ele já vendeu todo o patrimônio dele, ele já vendeu o patrimônio da família para comprar drogas, e ele está naquela situação, até uma certa ocasião, também, foi comentário também numa palestra, que tinha um sujeito que apareceu uma vez na Cracolândia, terno e gravata, e ele terminou, na reportagem não mostrava, mas o delegado que estava participando da palestra naquele dia, nos mostrou, falou o seguinte, ele terminou este dia na Cracolândia de cueca. Ele vendeu tudo, ele entregou o paletó, entregou a roupa, tudo para comprar droga. Então, o que acontece? A família não vai dar apoio para reinserir esse sujeito. Então, vamos imaginar que o Estado fosse maravilhoso, que o Estado nós estivéssemos na Suíça e realmente a coisa fosse funcionar. Vamos pegar as pessoas da Cracolândia, vamos pegar cada dia, hoje, todos os dias que nós pegamos um drogado na rua, um usuário de droga que esteja largado, nós vamos levar para tratamento, compulsoriamente. Vamos tratá-lo. Durante 4 anos, nós vamos tratá-lo. O Estado vai, depois disso, vai arrumar emprego, vai inseri-lo na sociedade, ele vai poder criar uma nova família e vai ter uma vida normal. Sinceramente, eu não confio no Estado a ponto disso acontecer. Eu acho que algumas instituições privadas até podem fazer isso. Mas eu não sei, eu não consigo enxergar esta disposição do Estado de fazer isso. Eu sempre digo o seguinte, deveria vir de cima para baixo alguma atitude do Estado brasileiro de combater essa situação, que é um problema, inclusive, de saúde pública. Porque as pessoas estão jogadas lá na Cracolândia, quando estavam na Cracolândia, e estavam lá passando doenças, proliferando vermes, proliferando bactérias, vírus, estavam se degradando, e o Estado simplesmente não tomava nenhuma atitude. Aí, quando surge uma certa situação, estamos à beira, próximos, né? À beira não, mas estamos próximos de uma Copa do Mundo, de uma situação em que o Estado precisa mostrar, o Brasil precisa mostrar para o mundo que é um país civilizadíssimo e que tudo funciona aqui. A gente viu isso no Fantástico esses dias, como funciona muito bem a corrupção, a propina, como tudo funciona nesse país. Eu não vi ninguém falar, inclusive, em mudar a lei para punir os corruptos, para que fossem para a cadeia, porque hoje, se nós pegarmos um corrupto, qual pena ele receberá? Prestação de serviço da comunidade. Talvez até ele vá trabalhar em outro lugar que ele possa arrecadar mais dinheiro com a corrupção, prestando serviço à comunidade. Eu não vi ninguém falar em mudar a lei. Então, como o Brasil, a gente sabe que tudo funciona e como a situação é séria, a gente fica um pouco temerário. Eu fico com medo, porque eu acho que essa situação de internar compulsoriamente é meio que tirar o lixo da porta. Eu vou tirar esse lixo da porta, eu vou passar uma vassoura e vou empurrar para onde? Para debaixo do pano. Eu não acredito muito nessa saída. Claro, aí vem a pergunta, óbvio, eu não sou burro a ponto de ninguém me perguntar, mas qual é a saída, doutor? Eu não sei. Eu não sei. Nós precisamos fazer alguma coisa. A saída, eu não sei. Talvez a saída fosse quando o primeiro sujeito, devia ter sido isso, quando o primeiro sujeito que apareceu na Cracolândia apareceu drogado, o Estado devia ter tomado uma atitude. Quando o primeiro, era muito mais fácil eu internar 1, 2, 3, do que eu internar 1.700, 1.800, 1.900, 2.000. Aí o Estado toma uma atitude certa ou errada, mas foi tomada, que era tirar todo mundo da Cracolândia e abrir a possibilidade de quê? De internar as pessoas, certo? Só que isso foi como chutar um vespeiro,
Porque todo mundo sabe, e o que eu estou falando aqui não é hipocrisia, quem falar para mim que não aconteceu isso, então me desculpem, está sendo hipócrita. Todo mundo sabe que chutaram o vespeiro, tiraram a Cracolândia do lugar e fizeram o quê? Espalharam a Cracolândia por todo o centro de São Paulo. Higienópolis, Santa Cecília, está tudo espalhado. Isso é questão de dias para que haja um reagrupamento e para que a Cracolândia volte a existir. Então, nós não podemos ser hipócritas. Achar que a internação compulsória vai resolver. A doutora Solange vai falar posteriormente e ela vai confirmar se eu estou falando besteira ou não. Se são 4 anos, são 2 anos, que seja 2, 3 anos, o Estado tem que investir. Se nós acabássemos com a corrupção, a gente poderia investir, talvez, em acabar com a Cracolândia. Mas o povo brasileiro precisa começar a se conscientizar também e começar a ter vergonha na cara para fazer alguma coisa e cobrar isso. Porque a gente fica vendo... Vejam, nós vimos a situação, todo mundo assiste uma situação dessa. Todo mundo assistia de camarote a Cracolândia. Pô, que bacana, olha lá, parece a cidade dos mortos-vivos. O pessoal fica andando, perambulando e tal. Mas o povo não cobrava uma atitude. Aí quando vem uma atitude, a gente critica. Também está errado. Nós temos que também fazer o seguinte, foi tentada alguma coisa? Foi tentada, mas eu acho que não foi talvez discutida o suficiente essa atitude para que essa atitude desse certo. Eu acho que não adianta a gente fazer isso. A gente tem que discutir um pouco antes de fazer. Agora, a questão da internação compulsória me parece que não será resolvida tão fácil. Porque também tem uma outra coisa. No momento em que você pega o sujeito à força, interna ele compulsoriamente, você corre o risco de você amanhã estar respondendo perante algum órgão e falar o seguinte, olha, nós entendemos que essa internação compulsória é ilegal. E quem fez vai responder. Quer dizer, então, até as pessoas ficam, pô, mas espera um pouquinho, posso internar compulsoriamente? Não posso? É um grande problema isso. Porque o próprio sistema legal nos dá um certo medo de tomar uma atitude mais rigorosa e amanhã você se vê processado porque você mandou internar compulsoriamente alguém, porque você colocou alguém compulsoriamente à força num hospital para ser tratado. Então isso também é uma coisa muito complicada. No nosso país há muita hipocrisia. No momento em que você interna compulsoriamente, nós podemos cair lá no Supremo Tribunal Federal e alguém falar, não, mas isso não pode, isso é legal, isso é inconstitucional. E aí nós caímos do cavalo, quer dizer, tudo que foi feito. Então tinha que vir de cima para baixo. Nós temos que vir, eu vejo, a nossa atual presidente fala, precisamos combater o tráfico de drogas. Tá de brincadeira. Tão de brincadeira. Como é que eu vou combater o tráfico de drogas dando prestação de serviço à comunidade ao traficante? Se viesse de cima para baixo, se a presidente quisesse, ela tinha força para isso, ela não deixaria que o Supremo tomasse a atitude que tomou. Poderia mudar a lei. Um projeto de lei da presidente, com a força política que ela tem, ela resolveria. Agora, para mudar, declarar inconstitucional a parte da lei que falava que era vedada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E foi declarada inconstitucional essa parte. Então, hoje, para o traficante, cabe prestação de serviço à comunidade. Isso é piada. Agora, depois, vamos fazer um fórum de combate ao crack. As crianças estão morrendo de crack. Vai morrer muito mais. Por quê? Porque o traficante, ele está em liberdade, ele está recrutando as pessoas primárias e de bons antecedentes, porque ele sabe que essas pessoas não vão para a cadeia, ele pode recrutar quem ele quiser no meio que ele vive. As pessoas, ele já falou, olha, se você for primário de bons antecedentes, eu vou te recrutar, porque você não vai para a cadeia, você vai prestar serviço numa escola pública, depois você continua trabalhando para mim. Lá você vai vender mais droga ainda, porque você vai vender numa escola pública. Então, para a gente chegar no coitado do usuário, porque o usuário ele é o coitado da história, eu trabalhei muito tempo no interior, cansei de ver mães e pais que vinham me pedir se podia prender o filho, porque o filho já tinha vendido todos os bens da família. O filho botou os pais para fora de casa.
o filho chegou e falou, olha, aqui é o meu... Ele não tinha mais nada, ele só ficava o dia inteiro, parecia aquelas casas mal assombradas. Ficava o dia inteiro usando droga na casa e começou a comercializar a droga porque ele precisava sustentar o vício dele. E os pais foram expulsos. Recentemente, eu peguei um caso, lá na Barra Funda, de um caso que eu até brinco. Foi o único caso que nós condenamos um usuário a 8 anos de reclusão. Por quê? Porque o pai e a mãe não aguentavam mais. O pai tinha tido câncer, estava isso aqui. A irmã comprava suplemento alimentar para o pai, para ele se alimentar, porque tinha tido câncer. E o filho vinha e pegava toda a droga, pegava todo o alimento, antes de pôr na mesa ele já estava pegando alimento para vender, para comprar droga. Quando chegou no dia da audiência, ouvimos a mãe, ouvimos o pai, ambos pediram se o filho ia ficar preso, que era a única solução para ele. Ouvimos a irmã e no final, mas como é que chegou esse inquérito? Porque o delegado pegou um delegado de polícia que teve uma luz. Num belo dia, o filho ameaçou o pai com uma faca de morte, se não desse os bens para ele poder vender. O delegado fez um inquérito de extorsão. Por conta desse inquérito, nós condenamos o filho e ele ficou preso. O pai saiu de lá aliviado. A mãe, mais ainda, falou, agora, agradecendo a nós. Obrigado, doutor, excelência, para a juíza. O senhor conseguiu botar o nosso filho na cadeia, porque não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Como é que esse sujeito vai ser reinserido na sociedade? O pai não quer mais saber dele, a mãe não quer mais saber dele, ninguém mais quer saber do sujeito. Então, digamos assim, a coisa é muito mais complexa do que a internação pura e simplesmente. Se eu internar e não fizer com que o sujeito seja reinserido na sociedade, se eu não tiver meios para que ele volte a ter uma vida normal, eu não vou estar criando... O que eu vou fazer se essas pessoas não conseguirem ser reinseridas na sociedade? O que eu vou fazer com essas pessoas se isso não acontecer? Nós vamos voltar a ter o quê? Não, agora a Cracolândia, nós estamos numa nova Cracolândia. Agora a Cracolândia é mais moderna. Por quê? Porque agora o cara já ficou internado, ele não foi reinserido, aí vai formando o pessoal que já veio da reinserção, já veio da internação e foi para a Cracolândia. Então, eu não consigo, particularmente, acreditar na internação compulsória. Vocês vão me perguntar, o senhor tem saída? Não tem. Eu não consigo enxergar. Tem uma saída. Se nós começarmos a ser sérios, se o Brasil começar a parar de ter tanta corrupção no país e o pessoal investir o dinheiro da corrupção no tratamento dessas pessoas, aí sim, tratar. Mas assim, é tratar para valer. É ficar 4 anos tratando, é reinserir na sociedade, é dar educação, é dar saúde, é dar uma oportunidade para aquele que foi reinserido, que saiu do tratamento. Porque, do contrário, é uma mera empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Então, é isso que eu não aceito, que eu não concordo. Tá? Então, até porque eu não quero me estender, acho que meu tempo já foi, né, doutor Ares? Então, tá bom. Então, passo a palavra ao doutor Ares de novo.